o tema de hoje é a questão étnico-racial no Brasil, né? Fortemente a questão do negro no Brasil. Temos a possibilidade hoje de estar com Adriana Maria de Souza, que doutoranda, professora, e sobretudo que tem uma reflexão muito viva e muito assim embrenhada na própria vida dela, né? Então não é um lugar externo, não é um lugar distante, academicista, mas é realmente a vivência das questões, né? E é muito rico podermos fazer essa abordagem e decidimos pensar um pouco essas questões a partir da realidade da cidade. Tem uma fala na sociologia urbana sobre a cidade, que ela considera a cidade como usa um termo esquisito, que é um palimpsesto, né? Que são várias camadas que se sobrepõem e vão uma um pouco cobrindo a outra, né? E aí, mas esse termo às vezes mais confunde do que esclarece, porque o que a gente vai revelar, o que a cidade revela para nós, na verdade, é que tem rios subterrâneos e tem vivências na cidade que acabam sendo depois escondidas, ocultadas, e que elas estão lá, né? Muito vivas, né? E aí então você tem certas narrativas que preponderam, né? Como falávamos antes, a narrativa dos imigrantes, que desconsidera tanto a presença do povo negro na cidade desde antes do século XIX, ou os povos nordestinos, né, especialmente na grande diáspora que se inicia nos anos 60. Inclusive uma mulher negra, né, os seios bem fartos, alimentando a população, e a gente pensar que também, de pensar no continente africano, que ela pode representar também, né, e quanto alimentou outros continentes, quanto sustentou. E esse é um estereótipo que vai recair sobre todas as descendentes. A parideira, a mãe, a que sustenta, a que cria. Mãe preta, na escravidão do amor, a criar filhos alheios, rasgou qual pelicano as maternais entranhas e deu à pátria livre em holocausto os seios. Versos de Ciro Costa. E tem uns retratos, né? Tem umas pinturas, tá lá ela amamentando aqui, né? O filho do Senhor, e do lado o filho dela no chão. É muito interessante a questão das velas. E o que representa para essa população. Sim. Né? A fé de vir aqui acender a vela para ela, o que ela representa. É um olhar. Me remete a uma coisa que pelo jeito se esvai um pedaço da vida dela e que ela tem um olhar exaurido. E essa robustez do corpo, né? É o corpo que aguenta, é o corpo que vai aguentar o trabalho, todo o sofrimento. Era assim que Mãe Preta fazia, criava todo branco com muita alegria, porém o pai João amarrando apanhava, Mãe Preta uma lágrima enxugava. Essa costura nesse século XX, as que a gente percebe, vê no século XVII, no século XVIII, aliás, século XVIII, século XIX, já vai perceber alguns sinais, sabe, que a igreja vai chamar de paganismo, né? A estratificação em classes se baseou principalmente na diferenciação racial.
Diante das condições subhumanas de trabalho e de vida, houve escravos que reagiram de modo ilegal e rebelde através de fugas ou de formação dos quilombos. Eles eram caçados e reprimidos com grande rigor e a violência cultivada com muita imaginação. Como as irmandades de brancos não admitiam o ingresso de negro, surgiram as corporações de pretos e de pardos. Além disto, estas corporações eram o centro de todas as atividades coletivas, promoviam a educação dos irmãos, organizavam as festas e os divertimentos, incentivavam artistas e artesãos, enfim, eram as típicas organizações de classe da época, sem se desviar da função religiosa, sua primordial razão. Isso que a gente perdeu em Florianópolis, não tem mais esses registros. Não tem. Eu fui ver essas fotos quando eu vim pra cá. A professora amiga que eu tô em Florianópolis mudou completamente, né? A quantidade, né? Quantos negros nessa procissão. Aí por isso que eu fui perguntar, porque ela é nova. Aí ele disse, não, foi roubada e tem uma nova. Então, mas na verdade ela sempre teve. Essa intervenção da Igreja Católica nunca funcionou na Irmandade, né? Pensar, a gente está dentro da Nossa Senhora do Rosário dos Olhos Pretos, uma igreja católica, né? Fundada por africanos, e aí sempre teve a imagem de São Jorge, referência ao Ogum, que é um dos orixás, é o orixá da guerra, né? Não só da guerra, como da lavoura, né? Porque ele faz a forja do ferro, e aí esse ferro é para tanto fazer a ferramenta para trabalhar na terra, quanto para a defesa. E São Lázaro, que não é muito comum a gente ver nas igrejas, que, né, se a gente trouxer para pensar na questão da Umbanda, é a Baluê, que traz e que livra o mundo de todas as mazelas. A gente vive um arcebispado aqui muito conservador, né? Que faz esse tipo de imagem de naturalização da desigualdade, da pobreza, e que tem a ver com o nosso apagamento, né, da nossa história. Né? A nova religião, entretanto, não apaga a origem dos devotos. Os negros apoderam-se da Virgem Maria e a invocam por Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Alguns santos, pela remota origem africana, serão nomeados padroeiros, dividirão com a Virgem as homenagens e os altares e serão escurecidos. Santa Efigênia, princesa de Núbia. Santo Elesbão, rei etíope do VI século.
São Benedito, siciliano de origem moura. Santo Antônio de Catanagirona, ou Santo Antônio de Noto, franciscano, também de origem moura. O tempo e o gosto oficial apagaram quase todos os traços estéticos de origem africana. É intrigante a sobrevivência do misterioso desenho da sacristia da Igreja do Rosário de Sabará. Estamos com Paulo Faria para falar um pouco sobre essa cidade habitada pela sociedade, pela população negra, e que a gente faz a referência do apagamento dessa memória, dessa cultura, e seja pela substituição, seja pela ressignificação, seja pelos imigrantes que reabitam. E aqui estamos na rua do hip hop. Então, obrigado por você estar aqui. Delícia. Não, que encontro muito legal. E também aqui, próximo ao Lago do Paissandu, a gente está falando de negritude em São Paulo. A gente não pode esquecer que esse lago veio para cá, ele estava antes ali no Banespão, no alto, com os negros vivendo no entorno. E o general Osório, um cara muito cruel, né, general, que colocou os negros para combater em guerras no século XIX, eles são transferidos lá onde a gente está com o teatro, que é a Rua do Triunfo, a Rua Aurora, a Rua Vitória. Eles ganham terrenos lá e a igreja vem para cá. Então é a primeira ideia de dispersão da negritude, de São Paulo não se identificar com a cidade mais negra do Brasil. E aí aqui é interessante que nesse período da década de 30, quando surge a Frente Negra em São Paulo, em 31 até o golpe do Getúlio em 10 de novembro de 37, há uma resistência construída aqui na rua Dom José Gaspar, que na década de 70 isso aflora muito mais com todo o movimento dos Panteras, influenciado por tudo que veio da década de 60. Eles ocupam aqui musicalmente, com a própria cultura. A gente tem aqui ainda salão de beleza, então a gente tem uma presença negra aqui que ficou até, eu acho que a década de 90, um pouco diluída nessa ideia de apagar essa memória, e que com o hip hop depois novamente ela aflora aqui. E se a gente passa aqui sexta-feira à noite, não só o hip hop, mas a gente tem rodas de samba. O hip hop ele ocupa muito essa área aqui da Galeria do Lido, mas é interessante a gente ver que não há como apagar uma memória e nem não há como apagar uma cultura, porque a cidade se transforma e a cidade ela é feita por um patrimônio inesgotável, que é o ser humano. E se tratando da negritude aqui em São Paulo, isso é muito forte e é muito interessante a gente andar por essas ruas aqui da região da República, onde a gente vê essa presença muito intensa. Por conta disso, São Paulo é uma cidade negra. A gente vai visitar o Lago São Francisco, vai visitar a primeira sede da Frente Negra. Exatamente. A gente vai na Liberdade. Lá onde hoje é a Casa de Portugal, que depois eles foram para lá, né, ocuparam lá. E é interessante a gente pensar que esse entorno todo eram as associações, né? E a gente está falando de uma elite negra, né, na década de 30. E a gente vive hoje essa questão política no país. Se a gente imaginar que se o golpe não tivesse acontecido lá em 37 pelo Getúlio, a Frente Negra ela teria tido constituintes e a gente não teria esse distanciamento tão grande de exclusão e apagamento da negritude. Então, a gente nem precisa ler muito a história, basta viver a cidade, né? Que a gente cruza na própria arquitetura dela. Boa sorte! Nunca se houve esse interesse de dar liberdade. A gente pensar na questão, sempre lembro dos capoeiristas, que eles eram proibidos de praticar a capoeira, tanto que o que está no Código Penal, vadiagem, para combater também essa questão do ajuntamento da população negra e dos capoeiristas na rua. Só que é interessante, quando tem a Guerra do Paraguai, o pilotão que vai acompanhar Dom Pedro II durante a
pastor e as tropas, né, nos campos de batalha, é composto por capoeiristas. Olha a contradição. Então, até que ele tinha falado, né, que o general colocou a população, os negros para a batalha, até porque havia uma promessa de liberdade. Mas na maioria dessas promessas elas nunca foram realmente realizadas, né? Eles nunca tiveram a intenção de realmente de libertar. Se colocava na frente de batalha, e até porque o que acontece quando coloca essa população na frente de batalha? Muitos pilotões se transformaram em verdadeiras máquinas de guerra. Eu conheci a Galeria do Reggae quando eu cheguei aqui, mas eu sempre ouvia falar na Galeria do Rock. É interessante do que a cidade tenta passar. Há pouco tempo uma novela financiou toda a reforma da Galeria do Rock. As tomadas das cenas, né, da novela eram fechadas só nessa galeria. Então, para quem está de fora, que não conhece o local, não tem ideia que do lado está essa Galeria do Reggae, né? E como ele falou, no dia que eu cheguei aqui tinha salão para alongamento de cabelo, sabe? Discos de vinil, do reggae. E é muito interessante que não é falado, não é mostrado, né? Qual é a imagem que a cidade quer passar. É o berço do hip hop, e hoje a imagem que repercute é a Galeria do Rock. Eu acho que o rock vai aparecer, no caso, né? Nesse local a partir da década de 90. Então a gente tem toda uma história anterior que foi sobreposta. E aí o que fica referência é a Galeria do Rock. A Galeria do Reggae, a maioria não sabe onde fica, pelo menos como eu não sabia, né? De fora. A gente se reuniu para discutir, né, a situação do negro. E a gente pensava, inclusive, que a gente estava inventando o movimento negro ou qualquer coisa desse tipo. Quando, de repente, a gente começou a buscar as informações, começou a ter contatos e descobrir que já haviam sido feitos outros trabalhos. A gente ficou sabendo da questão da Frente Negra Brasileira, trabalhos que foram realizados pela Associação Cultural do Negro, né? E nós buscamos as pessoas. Então conversamos com o senhor Correia Leite, o senhor Henrique Cunha. Então de repente a gente começou a levantar informações, né? E ficou claro para a gente que na realidade é que a questão não é que não há uma ligação. O que falta é memória da população negra, né? E que de repente é uma grande preocupação do movimento negro, de realmente levantar essas memórias, de criar formas de se ver o que foi feito no passado e ver como ligar isso com o presente. Então na realidade é uma ligação porque a gente aprendeu com eles, né? De repente começou a descobrir formas de intervir, formas de reivindicar, justamente em função do processo que eles desencadearam. Então realmente há uma ligação. Getúlio, o que ele vai fazendo? Uma coisa muito interessante, que a Frente Negra tinha escolas. Aí além nessas escolas as crianças aprendiam a falar Yorubá. O que Getúlio vai fazer? Como ele havia proibido as pessoas de falarem alemão, italiano, japonês, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar isso para fechar a escola. E aí ele, de certo modo, ele vai interferir nessa caminhada das reivindicações. Imagina a Frente Negra reivindicando a saúde da população negra na década de 30. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui, né, além do que o Felipe havia falado, que era um ponto de encontro, né, da população negra para ir para os bailes em 1910, é o que eu havia falado sobre essa questão do comércio, os marreteiros, né? E eu fiquei imaginando, se eu estiver errada, não sei, eu imagino que essa região provavelmente deveria ser local de comércio de escravizados e libertos. Vendiam tudo que era possível para conseguir tanto os escravos de ganho como os que já estavam libertos, né? Mas a gente dá uma boa olhada, né? Tirando as lojas, ainda tem pessoas tentando sobreviver da mesma forma. De uma cidade que a maioria da população, como ele mesmo havia falado, é negra, né? Isso está visível. O que permanece? Quais são as rupturas e quais são as permanências? Né? Essa falta de emprego, que vai atingir principalmente essa população. E essa falta de condição, e mesmo assim a gente percebe se reproduzir. Não quer dizer que seja igual, mas essa mesma necessidade de estar na rua fazendo um comércio ilegal, que muitas vezes ficam sem os produtos, né, para tentar uma sobrevivência. Em determinado momento, quando começam os projetos de higienização,
ter essa higiene social, a população começa a ser empurrada para as periferias. A Cruz Negra, ela tem a sua sede bem no centro de São Paulo, do que a gente está falando agora, né, da população negra sempre nesses centros, de repente ela começa a ser expulsa para as periferias, né? Um prédio como esse. Só tomar uma foto aqui dentro. Quem que é a propriedade aqui? Que eram aqueles Montepios, aqueles fundos de pensão, que são donos de milhões de coisas na cidade. Tivemos a vitória da ocupação Mauá, que caiu a liminar de desapropriação, e aí o prédio vai ser adquirido em nome dos seus ocupantes, dos seus moradores. Mas é uma notícia super importante. Agora, o conjunto do projeto, isso também combina com o projeto higienista. Sim. Você mantém dois símbolos de uma certa diversidade social e opera a especulação imobiliária mais deslavada, porque já foi tudo comprado pelo capital imobiliário, Porto Seguro e tudo mais, e está construindo uma PPP, que é uma intervenção imobiliária, uma grande conjunto de prédios, que tem um visual de uma classe média mais baixa, só que não tem preço subsidiado, e então vai ser uma gentrificação de novo. Não vai conseguir servir para a população que mora lá, vai ter uma aparência de classe média baixa. Sim. No entanto, vai ser uma substituição frontal de populações, e é um novo projeto de cidade que está nascendo no centro. É interessante, e não é só uma questão de São Paulo, né? Todas as outras cidades passaram por isso. Tira essa população do centro e joga a periferia. Agora estamos no Largo São Francisco, que é um lugar importante dos bacharéis, um momento importante do Brasil, que é o metade do século XIX, das várias tentativas e movimentos pela abolição da escravatura, da escravidão, e aqui o Luiz Gama foi recusado como estudante, né? O nosso, hoje reconhecido como advogado desde há 2 anos atrás, e agora reconhecido como patrono da abolição, agora recentemente. Então, Luiz Gama era chamado pejorativamente, ou no segundo costume da época, de rábula, que é o advogado informal, que poderia fazer uma petição na defesa perante a corte sem ter o título de advogado. Então ele foi recusado aqui, e nesse lugar os jovens aristocratas vinham às vezes acompanhados de escravos que faziam parte da entourage de escravos da família, né, os quais muitas vezes podiam inclusive ser parceiros e amigos e compadres de reflexão, de estudo, de leituras desses próprios aristocratas naquele então. Então essa complexidade brasileira, essas ambivalências, essas ambiguidades da realidade brasileira. Conheci a história do Francisco José das Chagas, que é um negro que morreu no século passado, que ele organizou uma revolta que chama Revolta Nativista, que foi uma luta por direitos de igualdade entre os soldados negros, né? E aí esse cara foi enforcado no bairro da Liberdade, na época era chamado Distrito da Glória, o primeiro cemitério da cidade. Provavelmente clamando por uma liberdade, né? Eu acho que eu acho que não chega nem a pensar numa boa morte, mas é de clamar realmente por um milagre, seja lá o que for, por uma liberdade.
E eu não tenho certeza, mas acredito também que esteja ligado à presença de libertos no pós-abolição, essa vinda para cá. Porque se a gente pensar em a imigração japonesa, é o início do século XX, muito posterior. E o que na caminhada de lá até aqui, o que a gente percebeu foi esse total apagamento, completamente. Quem olha não consegue perceber essa presença, a não ser pela população que insiste pelas ruas, né? Essa resistência da população. Mas na decoração, nas lojas, e aí quando a gente entra nessa ruazinha, né, e dá de cara como ela fez a referência, por que a igreja teria um número, né? Mais fácil o cemitério ter um número para localizar, né? A própria estrutura, essa aqui da abertura, né? Esse batente da porta, isso remete a século XVII, século XVIII, muito, muito anterior à imigração japonesa, né? Então, quando se pensa no bairro da Liberdade, a primeira coisa que se remete é a essa população, a essa imigração. E a gente acaba esquecendo que era antes, né? Quem residia aqui. É uma opinião minha, eu ainda acho que a questão de clamar, eu acho que era não tanto clamar por uma boa morte, eu acho que é mais clamar por um milagre acontecesse, que fosse libertado para que não fosse morto ou voltasse. Pior, muitas vezes era pior voltar para o cativeiro. Só que em 1821, na época da coroa, você ia fazer um protesto, era você pedir a forca, né? E foi o que aconteceu com ele, foi sentenciado à forca. E aí conta a história que quando foram enforcar ele, a corda se rompeu por 3 vezes. Só que ninguém jogou a bandeira da misericórdia, passou um boiadeiro com laço de couro, tentaram enforcar com laço de couro, não conseguiram e acabaram de matar ele a paulada. E conta que o Chaguinha foi enterrado aqui. E muita gente acredita que morreu inocente, porque ele estava reivindicando um direito que era dele, né? E hoje o Chaguinha é cultuado aqui como um santo popular. E não precisa de eu te falar nada. Você senta aí e vai ver o número de pessoas que vai passar aqui naquela porta, vai bater 3 vezes e vai pedir pro Chaguinha. E aí apaga o que estava aqui embaixo, né? Todo o sofrimento da violência é apagado, ela foi sobreposta. Mas ela fala 1770 e depois o cemitério permaneceu até 1850 e poucos. Mas deve ter ficado para a parte de trás ou tirado para a parte de trás, Quando o professor falou nessa questão das camadas, né, que a sociologia divide, a questão de pensar a sociedade, eu lembrei justamente da pirâmide. Sim. Nessa de pensar essa questão do recorte étnico, racial e classe, como eu falei, que a Angela Davis faz isso tão bem, né? A mulher negra, ela está aqui, na base dessa pirâmide. Acima dela vem o homem negro, para depois vir a mulher branca e depois o homem branco. Isso sem pensar, sem falar ainda em outros recortes, né, raciais, como asiáticos, os indígenas, que a gente pouco vê, né? Exato. E mesmo ela estando aqui na base, essa mulher, ela está em todos os espaços, a gente pensar a questão da cidade. Então, quando a gente pensa nessas mulheres, elas tanto estão nesses chamados territórios negros, né, nos seus bairros, nos seus terreiros, assim como elas estão dentro das casas também, né? Então, se a gente pensar em determinados bairros como aqui, Higienópolis, eu não vejo essa população negra. Não, mas dependendo do horário, tu vai ver essa população circulando, indo para trabalhar, voltando para casa, né? É uma oportunidade muito interessante de olhar para a dimensão étnico-racial a partir de um lugar comum, que é o lugar da cidade que todos habitamos, né? Então, essa é a experiência que a gente está tentando produzir hoje.